Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, console e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo, na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno, preciso de ti, Espírito Santo. Eu estou aqui. Amém. Bom dia. Muito bom dia. Eu vou fazer um vídeo agora. Eu não vou esperar ninguém chegar. Eu vou gravar porque à noite eu tenho duas lives para fazer. Uma no Instagram, às 8h30, e uma às 9h30 aqui no Facebook. Então, eu quero deixar a mensagem de hoje gravada, que é muito importante. A grande pergunta é: meu nome é Cherry Filho, agora bom dia, dia 5 de janeiro, 8h40 da manhã. A pergunta é: por que Deus daria a lei se a gente não conseguiria ou não consegue guardar? Que é o que eu prego. Que é o que Deus me ensina. Então, por que ele daria? Então, nós vamos entender hoje, tá bom? Isso é recorrente. As pessoas que debatem a favor da lei, acima da graça, acima de Jesus, porque ficam loucos pela lei, colocam sempre essa posição. Ontem já foram duas pessoas, então eu quero responder. Romanos capítulo 5, verso 20, a partir do verso 20, diz o seguinte: tudo que a lei contra o pecado, tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nenhuma chance de competir contra o perdão poderoso que chamamos graça. Aqui ele está dizendo que todos
que o pecado, quanto mais leis tinha, mais o povo desrespeitava a lei. E nós vamos estudar isso hoje. Mas o pecado não teve chance contra a graça. Na disputa entre pecado e graça, a graça vence com facilidade. Por quê? Tudo que é pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte, que é o salário do pecado. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, ele nos convida à vida, uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. O pecado sempre será vencido pelo perdão de Jesus. Sempre. Na próxima live eu vou falar sobre uma frase que é o point para derrubar os que dizem guardar a lei, os perfeccionistas, aqueles que dizem que depois que foram salvos por Cristo se tornam perfeitos, se tornam guardadores da lei, guardadores dos mandamentos, que não pecam, que são linear segundo eles acreditam. Nós acreditamos ao contrário. Precisamos da graça, não guardamos leis, não guardamos mandamentos, somos falhos, trapos de imundícia. Então nós precisamos a cada dia, mesmo depois de salvo, da graça de Jesus. É ela que nos purifica. Por quê? Porque os meus pecados são perdoados e purificados. E a palavra de Deus diz uma frase perfeita, que diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na próxima live eu vou falar sobre isso. Mas agora nós vamos voltar lá a Moisés. Vamos entender por que Deus daria a lei se você não vai guardar. Porque eles dizem que guarda, eu digo que não guarda. Então por que Deus deu? Se tudo eu posso naquele que me fortalece. Então vamos entender. A tábua dos 10 mandamentos, Deus deu a lei para o povo de Israel, concorda? Ficaram 430 anos cativos, aprenderam tudo quanto é balbúrdia do Egito, e quando Deus tirou o povo de Israel, ali Deus instituiu a graça. Por que a graça? Porque eles não guardaram nada. Eles foram salvos por Deus sem guardar lei, sem conhecer a lei, sem guardar mandamentos, sem conhecer mandamentos. Só aí já cai por terra qualquer argumento de que você tem que guardar, de que você precisa e de que vai. Porque o problema não é ter que guardar, é não consegue, não guarda, porque nós somos pecadores 24 horas por dia e temos uma natureza pecaminosa que já nos condena. Então a graça tira o povo do Egito e leva-os para o deserto, para Canaã. Beleza. E aí vem a rebeldia, vem brigas, ciúmes, eles murmuram, aí eles têm fome, aí eles querem comer as coisas do Egito, têm saudade das coisas antigas, e Deus não castigou ninguém, Deus não brigou com ninguém, Deus ficou na dele, derramou o maná do céu. Tudo isso é graça. Tudo isso é um presente e um prêmio que Deus deu e dá para os pecadores. Agora, o que irrita Laodiceia ou as pessoas perfeccionistas é que você quer tirar. Eu não quero tirar a lei. Eu só quero que você entenda que você não guarda. Para você não sofrer esse baque diário de ficar se olhando e falar: meu Deus, eu pequei de novo, eu pequei de novo. Mas cadê a lei que eu não guardo? Cadê os mandamentos que eu não guardo? Que eu estou transgredindo todos os dias e todas as horas. É isso que eu quero que você entenda, para que você viva na graça. E a graça não te leva ao pecado. Pelo contrário, ela te salva do pecado. Ela te perdoa do pecado. Ela te dá o poder do Espírito Santo para você frutificar os desejos dele. É o contrário do que o legalista prega. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí Deus coloca, depois de um tempo, chama Moisés, eles no caminho param no monte, e Moisés sobe e fica 40 dias e 40 noites. Conversou para burro, né? Ele não subiu lá e Deus deu 10 mandamentos para ele, ele desceu. Não. Mas também deu. E quando ele chegou, vocês sabem da história que ele quebra a tábua, que foi escrita pelo dedo de Deus. Aí Deus fala: agora você que vai fazer, agora se vira. Então, Deus queria organizar o povo. Aí ele escreve uma tábua com 10 mandamentos para o povo. Por quê?
Porque quando a tábua estava sendo escrita pelo dedo de Deus, lá embaixo o povo estava idolatrando o bezerro. Eles já estavam se macumunando. Então Deus falou: pera um pouquinho, vamos botar ordem nessa casa, ok? Vamos estabelecer aqui 10 mandamentos, básico, porque ele não é toda a lei. Sabe por que não é toda a lei? Porque se você ler Êxodo, depois que Moisés deu os 10 mandamentos, ele deu mais de 800 ou 900 mandamentos. O que era para fazer e o que não era para fazer, o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Então, a tábua de 10 mandamentos, ela não resume todos os mandamentos. Você pode mentir, e a mentira não está escrito na tábua dos 10 mandamentos. Então você é um transgressor. Mas não está na lei dos 10 mandamentos. Mas você mentiu, pecou. E tantos outros pecados que você pode cometer, ciúme, inveja, não está lá. Não invejarás os seus próximos, né? Não cobiçarás. Agora, a cobiça é o único dos 10 mandamentos que fala do teu interior. Porque não ter imagens, você não tem. Não falar mal de Deus ou o nome de Deus em vão, você não fala. Ter outros deuses, você tudo isso fala. Adulterar, aparentemente, você não adultera. Então é tudo externo. Agora, o não cobiçarás, cara, está incluído uma tonelada de coisas ali. Mas tudo bem, vamos seguir a linha do raciocínio de que você não guarda a lei e não guarda mandamentos. E que se você não for um dependente crucial de Jesus, você não vai para o céu. Você vai para o inferno junto com Laodiceia, com o pastor, ancião e tudo. Por quê? Porque você vive Laodiceia. Você não vive a Cristo. Você não vive a videira. Você está olhando para a lei, olhando para mandamentos, querendo guardar o que você não consegue guardar e não olha a Cristo. Por que não olha a Cristo? Porque olhando para Cristo, se entregando para Cristo, você tem que estar convertido e é o que você não quer. E é isso que acontece na igreja de Laodiceia. Muito bem. Aí Deus vem e manda Jesus. Depois eu volto aí. Mas ele manda Jesus e Jesus cumpre a lei. Jesus obedece à lei. Aí rasga-se o véu. O que é rasgar o véu? Aquilo acabou. Propiciatório, 10 mandamentos, tudo que está ali foi cumprido, não existe mais. Finito. Agora está no céu. E quem é o propiciatório, Romanos diz? O propiciatório é Jesus, porque ali era aspergido o sangue do Cordeiro. Então, por que Deus deu os 10 mandamentos se o povo não guardava? Porque ele deu os 10 mandamentos e deu o escape, que era o sangue do Cordeiro. Como eu sei que vocês não vão guardar, e eu estou culpando vocês com a lei, porque a lei mostra a culpa de vocês, vocês estão condenados por ela, então eu vou dar o meu filho, o sangue do meu filho, para cumprir a lei, os mandamentos e jogar toda essa vida que ele conquistou para os pecadores que o aceitarem. Aos olhos de Deus, você guarda a lei e os mandamentos não porque você guarda. Para ele, tudo que você faz é trapo de lixo, trapo de imundícia. Mas ele olha para o filho amado dele. Por isso que rasgou o véu, acabou. Só que Jesus disse: está feito, está tudo cumprido. Mas Laodiceia não rasgou o véu. Ela quer continuar com a oblação da tábua dos 10 mandamentos. Ela, como o Israel antigo, da época de Cristo, é a mesma coisa, não mudou. Eles acreditam, como naquela época, de que Jesus veio e hoje, né, cumpriu parte da salvação, porque a segunda parte é a lei. Então você aceita Cristo como Salvador, independente da lei. Agora que você está salvo, agora você participa. E como você participa? Guardando o que você não guarda. Dizendo e mandando você guardar o que você não consegue guardar. Muito bem. Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele não podia, que ele era incapaz de guardar a lei, que ele era incapaz de se salvar. Porque se Deus achasse que ele era capaz, Deus falava: eu vou te dar poder, e aí daqui do céu eu mando o Espírito Santo, ele te enche de poder e você guarda a lei. Por que tanto trabalho, tanta história? Por que mandar Jesus? Por que Jesus morrer, apanhar, sofrer? Se você, com o poder de Deus, guarda a lei,
guarda os mandamentos. Concorda comigo? Se você tem esse poder de guardar pelo poder de Deus, Jesus não precisava ter vindo. Ele falava: eu vou agora mandar uma porção de poder para a igreja de Laodiceia, e quem quiser guarda a lei. Pronto. E aí eu trago para o céu. Por que não é o poder, não é a conversão, não é a salvação que te faz guardar a lei? Porque você não guarda, porque você tem o desejo do pecado, por ser pecador, mas nem com o poder de Deus. A graça de Deus te perdoa 24 horas por dia, porque ele foi e é o único que guardou a lei, guardou os mandamentos. Agora, pessoas pregam que têm medo de falar isso, porque as pessoas podem virar transgressoras no prazer, porque a graça me salva. Sabe por que pregam isso? Porque elas não estão preocupadas em salvar almas. Elas não estão preocupadas, na verdade, de que as pessoas vão se babar no pecado por causa da graça. Não, elas não querem e não aceitam por ciúme e raiva de que Deus perdoa o pecador. Igual Jonas. Jonas odiou que Deus mandou pregar para um povo pecador como era aquele povo. Então, muitos pregam, a graça barata, se não tiver lei, eles vão ficar na balbúrdia do pecado. Mentira! Ele não está nem aí se você vai pecar ou não. Ele está com raiva porque ele sabe que se você pecar, Deus te perdoa. Agora, quando você tem a graça, olha pela graça e vive pela graça, você pratica o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E você não tem prazer de praticar os grandes pecados, né? Que é adultério, eu vou matar, eu vou roubar. Você tem o domínio próprio, você quer Deus, você quer conhecer as coisas de Deus, você quer salvar almas. Esse é o maior fruto do Espírito Santo, é você salvar almas. O poder de Deus não dá garantia de que podemos guardar a lei. Por que está equivocado? O poder de Deus não dá garantia, não estou falando que dá. Eu estou dizendo, Samara, que o poder de Deus não garante ninguém guardar a lei, porque ninguém guarda. Não é que não garante. A minha pregação é que ninguém guarda a lei. Eu disse que se guardassem pelo poder, Deus não mandaria Jesus, Deus mandaria só poder. Entenda o que eu estou falando. Talvez você pegou só um pedaço da história, entendeu? Então, se fosse, mas Deus mandou Jesus porque o homem não guarda, nem com poder. O homem é incapaz de guardar lei, mandamentos, não vai guardar nunca, até Cristo voltar e transformar o homem. Ponto 1. Então Deus deu a lei para mostrar que o homem não podia guardar, ok? O plano de Deus sempre foi a graça. Eu expliquei desde a saída do Egito. Não tinha lei, não havia normas e regras. E Deus cuidou do povo, salvou o povo e mandou bala. Entendeu, Samara? É que você deve ter pego um pedaço e não, não acompanhou toda a explicação. Porque o que eu prego é a graça. A impossibilidade do homem, como a igreja de Laodiceia prega, que o homem, depois de salvo, guarda a lei. É mentira. O cara não guarda nada, nem depois de salvo, nem antes de salvo, e só quando estiver no céu, restaurado e qualificado por Jesus. Aí eles murmuravam, a água estava amarga, eles queriam comida, era uma zorra. Mesmo assim, Deus os amou e cuidou deles. E depois botou um pouco de ordem na casa. Aí veio a lei. Mas e daí que veio a lei? Agora que veio a lei, o povo mudou? Veio a lei para o povo de Israel, ele se tornou mais bonzinho? Mentira. A lei existe no povo adventista? Existe. E daí? Muda. O povo ficou mais bonzinho? O que Deus diz? Para um povo que diz que guarda a lei, para um povo que diz que guarda o sábado, para um povo que diz que devolve o dízimo, para um povo que diz que é abastado, rico, Deus diz: você é miserável, pobre, cego e nu. Você tem a lei, conhece a lei, diz que guarda a lei, mas é um miserável. Então, há um equívoco muito grande aí. Há um equívoco poderoso na pregação de que se deve guardar ou que se guarda a lei. E você ouve aí em todas as redes, televisão, tudo. A palestra é a diabólica mando de que você, depois de salvo, guarda a lei. Tem que guardar a lei. Aí o diabo dominou, porque o diabo dominou. Eu tenho publicado que na conferência de 1888, os dois pastores, o Jonas e o outro, pregaram a justificação pela fé, o que nós estamos pregando aqui, quase acabaram.
Arrasaram com a vida dos dois. E Ellen White confirmou que a mensagem era de Deus, que nós éramos transgressores salvo por Cristo e continuaríamos transgressores, continuaríamos pecadores. Conseguiram destruir a vida dos dois. Agora, veio a lei. A lei, ela não abundou a santidade na vida de Israel e nem de Laodiceia. Que santidade Laodiceia tem, se ela está prestes a ser vomitada por Deus? Então não há coerência nessa linha de que se guarda mandamentos e que se guarda a lei. Muito bem. Aí Jesus vem e diz assim: amem ao próximo como a ti mesmo. Lá no Antigo Testamento ele já fala isso. Concorda? Quem ele está falando, ame ao próximo? É o próximo, é o israelita, é o que está do lado dele. Ele não manda amar os filisteus, os midianitas. Não. Ele manda amar ao próximo dele, do povo de Israel. Cuidar-se. Tanto é que eles guerreavam e matavam. Ame ao próximo. E o estrangeiro que se chegasse a eles. Ame ao próximo como a ti mesmo, como você. Olha que lindo. Aí Deus vem e diz assim: Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Amei uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais ame ao próximo como a ti mesmo. Como você ama. Olha que parada linda de Jesus. Ama ao próximo como a ti mesmo. Então você vai amar o teu irmão como você ama você. Agora aqui a coisa muda. Ele diz assim: ame uns aos outros. Não precisa ser adventista. Ele picha tudo para o mundo. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Já não é mais como eu, próximo, ama como a mim mesmo. Agora é como ele me ama. Agora, se eu tenho no meu coração a lei, que eu tenho que guardar a lei, não consigo guardar a lei, não entendo a graça, não vivo a graça, não frutifico o fruto do Espírito Santo, como é que eu vou amar alguém como ele me amou se eu não conheço o amor dele? Se eu estou em busca de santificação pessoal, se eu estou dizendo que eu guardo a lei, busco guardar a lei e prego para o coitado do outro guardar a lei depois de salvo. Nem você guarda e nem ele guarda. Sendo assim, você não compreende a graça, o amor e o perdão de Deus. Então, como é que você vai amar ao próximo do mesmo jeito que Jesus te amou? Está vendo quanto a incoerência satânica? Bom dia, Elizabeth. Está vendo? Quanta maldade que o inimigo conseguiu enfiar no coração. Por isso que eu quero que você acorde ao assistir esse vídeo e começa a compreender. Muito bem. E que horas são? 23 minutos. Tá bom. Eu ia continuar a pregar, mas não vou. Eu acho que aqui deu um bom sermão. Aqui deu um bom estudo. Aqui deu um bom Jesus. Aqui deu para você entender que sem a graça você não é nada. Não existe lei. A lei acabou quando veio a graça. Como ela acabou? Ela não me julga mais. A lei foi feita e serve para te julgar, mas para nada. Como eu disse, quando Deus deu os 10 mandamentos, por que que então ele deu mais de 800, 900 mandamentos, ou muito mais? Eu não tenho o número exato. Moisés desceu com os mandamentos e em seguida começou a fazer uma listagem lá sem fim. E aí? Então, queridos, não se iludam com a mentira do inimigo. Colhe na videira verdadeira, porque estando na videira verdadeira, você é o ramo. E Deus não diz, o ramo que está na videira verdadeira vai me obedecer. Não, porque ninguém obedece, todo mundo é transgressor. Mas o ramo que estiver na videira verdadeira vai produzir fruto. E qual é o fruto? Uva. E qual é o fruto no cristianismo? Gálatas 5 diz: domínio próprio, fé, amor, alegria, amar ao próximo, amar uns aos outros, cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é conversão. Fora isso é legalismo. Fora isso é mundanismo e paganismo.
Fora isso, é Laodiceia. E Laodiceia está perdida. E é o que eu não quero, que você se perca. Saia de Laodiceia e venha para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em nome de Jesus, tá bom? E você que é cristão de outra denominação, está na videira verdadeira? Aleluia, glória a Deus, porque só Ele pode salvar alguém. Igreja nenhuma salva. Fica com Deus, compartilhe esse vídeo. Até já.